neste avião, que não pode perder esse privilégio da salvação. E Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor está batendo na minha porta hoje, está batendo na sua porta hoje, chamando pelo teu nome, pedindo para que você deixe ele entrar. Amém? Então você já perdeu o horário, talvez, do embarque de um aeroporto, ou talvez mesmo do ônibus. Sim ou não? Então imagine a situação. Você no aeroporto, prestes a embarcar num voo importante, ou mais importante da tua vida. Tudo está preparado, né? A passagem já foi comprada, as malas estão feitas, e o destino final é algo que você espera há muito tempo. Estou esperando há 32 anos para esse voo, né? Então é algo que você está esperando há muito tempo. Mas você se distrai com coisas. Uma conversa muito interessante lá no aeroporto, porque tem muitas atrações ali. Então você se distrai com uma conversa interessante, olhando as vitrines da loja, enquanto o tempo passa e o chamado do embarque já começou. Está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Primeiro, aquele chamado suave, né, pastor? Suave. Depois um chamado mais insistente. E depois tem o último chamado. Olha só. Você ouve o aviso e continua distraído. Distraído dentro do aeroporto. Com as coisas. Distraído. Finalmente chega o anúncio da última chamada para comparecer ao portão, porque este será fechado. Diariamente, centenas de passageiros perdem o voo estando no aeroporto, simplesmente por ignorar a última chamada. Por ignorar esse aviso. Por ignorar a última chamada do embarque, irmãos. Agora pense no chamado de Deus para a tua vida, para a minha vida. Diariamente o Senhor tem chamado o ser humano. Diariamente, todos os dias. E talvez você já tenha ouvido tenha tido umas inúmeras oportunidades e não tenha dado ouvido ao chamado do Senhor. Que Ele está batendo as portas. Eis que bato, você viu o texto, Apocalipse 3:20. Mas nesta manhã nós vamos continuar anunciando que Jesus está às portas, que esse é o último chamado para a tua vida. Não sei, quando você sair daqui, o que vai acontecer? Porque é hoje, não é amanhã. Amanhã não existe, é hoje. Primeiro ponto, que a chamada é pessoal, é individual, viu? Ninguém vai levar ninguém, não. Estamos vivendo tempos críticos que o mundo ao nosso redor parece estar o quê? Em constante mudança, com crises, desafios e incertezas. Mas há algo que nunca muda, é o chamado de Deus ao arrependimento. Deus quer que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. É isso que Deus quer, é isso que Deus está falando nesta manhã. Desde que Adão pecou, Deus está constantemente chamando, buscando atrair seus filhos para a sua presença. Todos os dias. E o primeiro que ele chamou pelo nome foi quem? Adão. Gênesis 3:9. Olha o que o Senhor diz lá em Gênesis 3:9. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde você está? Adão, aonde você está? O que você está fazendo? Deus chama pelo nome. Veja que não é o homem que está desesperado atrás de Deus, não. Mas é Deus que veio encontrar com o homem, chamando ele pelo nome. E não achou ele no lugar de costume, na virada do dia. Você sabe da história. Adão estava sempre ali. E na virada do dia, Deus vinha falar com Adão ali. Como era de costume, todas as tardes, ou todos os da manhã, não sei qual que era o horário. Mas Deus estava ali falando todos os dias.
Então saiu a fazer o quê? A procurar Adão entre as árvores do jardim, gritando o seu nome: Adão, meu filho, onde está? O que você está fazendo? Cadê você? E como muitos filhos, o Adão estava fora da presença de Deus, irmãos. Muitos estão distraídos. Não estão ouvindo o chamado de Deus. Deus está falando e as pessoas estão distraídas com os costumes desse mundo, com as coisas, né, do nosso dia a dia. E as pessoas não estão dando crédito ao chamado de Deus. Mas chegaram um dia que vai ter a última chamada. E nós temos que estar preparados. Talvez pode ser amanhã, pode ser hoje. E Deus está falando. Nós vemos também essa cena lá, como Deus, né, na parábola da ovelha. Nós até louvamos aqui, né, da ovelha, lá em Lucas 15, está falando das 99, das 100 ovelhas. Mas uma danadinha se perdeu. Saiu do aprisco, saiu do aeroporto, saiu do aprisco. Mas o que Deus fez? Deus saiu na madrugada entre vales, frio, morro e tal, e foi em busca da ovelha querida que se perdeu. Deixou as 99 no aprisco. E é isso que estamos sempre pregando aqui, que nós temos que ir buscar a ovelha perdida que está lá fora, as almas perdidas, porque Deus ama cada uma delas. Lucas 15 fala disso. A Bíblia diz que esse homem tinha 100 ovelhas, esse pastor. Ele poderia até dizer: só uma miserávelzinha lá que está lá fora, larga ela lá, tem 99 aqui. Não, a palavra de Deus diz que ele foi atrás, o pastor foi atrás desta que estava perdida. E é o que nós devemos fazer, ir atrás dessas ovelhinhas que estão perdidas aí. Aleluia. Ele não se contenta em perder a ovelha querida, não. Né? Ele sai em busca dela. Essa é uma parábola que revela o amor e o caráter amoroso que Deus tem por cada um de nós. Amém? Deus te ama. Ele quer o melhor para você, para mim. Ao longo de toda a Bíblia, o Senhor nos revela o seu desejo de fazer o quê, irmão? Restaurar, de salvar, de curar, de transformar. Por isso que oramos aqui agora pela irmã Janice, por esses que estão enfermos, porque Deus é poderoso para fazer um milagre. Nós cremos nisso. Ele é poderoso para isso. Mateus 18, 14. Mateus 18, 14, da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Deus não quer que nenhum de nós se perca, que nenhum daqueles que estão talvez saídos do aprisco se percam, mas que venha a se arrepender e venha para o Senhor, que é o chamado hoje, talvez seja o último chamado para a tua vida. Jesus pode arrebatar a igreja das 12 horas, você não sabe. Eu posso cair morto aqui, você não sabe. E se eu não estiver preparado para o chamado? Segundo a Pedro 3,9, também o Senhor diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Você que está aí: Deus não cumpre a promessa, Deus demora, Deus não é tão bom assim. Então ele está dizendo aqui que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Acabei de falar. Ao contrário, Ele é paciente com você, com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe como é que Deus salva? Quando você se arrepende e fala: eu sou um miserável pecador mesmo, não sou nada sem Jesus mesmo, eu quero me arrepender, eu quero me entregar para Ele hoje, de alma, corpo, espírito. Você viu lá no voo? Não vai ficar, bagagem você não vai levar nada, filho, vai ficar tudo aqui, até essa roupa bonita que você está usando. Vai ficar tudo aqui, lá não entra nada. Só entra quem é lavado no sangue de Jesus. Só quem é lavado no sangue de Jesus. Só quem está escrito no livro da vida. Ai, que lindo. Quem que está com o nome escrito no livro da vida aqui? Aleluia. Lavado no sangue de Jesus, então você vai entrar. E quando nós chegarmos no livro lá de Apocalipse, nós vamos encontrar o Senhor pacientemente batendo a porta do seu coração. Bate, deixa eu entrar aí. Ele não arromba, ele não é ladrão, ele não arromba, ele fica: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, essa porta, eu vou entrar aí, eu vou tirar essa mágoa, esse lixo que está aí dentro, esse entulho que está aí dentro de você, essa angústia que está dentro de você, essa tristeza que está dentro de você, essa incerteza que está dentro de você, eu vou limpar de dentro para fora.
Uma casa, como o pastor falou agora há pouco, casa vazia é feia, cheia de entulho é pior ainda, sem pintar horrível mais ainda. Mas quando Jesus entra, Ele adorna, Ele põe aquele cheiro suave, Ele enche com os teus anjos, com o Espírito Santo, e você se torna uma nova criatura. Aleluia, uma casa linda para o Senhor habitar. Como é que está a tua casa, irmãos? Como é que está a tua casa? Está precisando varrer, tirar os entulhos, o lixo que tem aí, dar uma pintada, deixa o Espírito Santo fazer. Ele faz numa pincelada tudo. Aleluia, eu creio. Então esse texto foi direcionado na época de um povo, eis que estou à porta e bato, de um povo indiferente com o Senhor. Mas ele continua ecoando hoje para todos os homens. Seu coração tem uma porta cuja fechadura só você pode abrir, é só para o lado de dentro. E só você e ninguém mais pode abrir, meu irmão. Só você pode abrir teu coração para o Espírito Santo entrar. Só você. O pastor não faz, o líder não faz, o irmão do seu lado não faz, é você. É você e Deus que tem esse poder de abrir essa chave e deixar a porta aberta para que o Espírito Santo entre, para que Deus entre e faça morada em tua vida. Amém? Você crê nisso? Olha aqui, o filho não decide por você. O filho não decide pelo pai. O pai não decide pelo filho, não. A mulher não decide pelo marido, não, viu? E o marido também não decide pela mulher, é você. Entendeu? É você, é eu que tenho que decidir. Veja, sendo o Senhor Jesus detentor de todo poder, Ele poderia chegar e arrombar teu coração, sim ou não? Podia. Ele podia chegar e arrombar, vou entrar aqui, eu vou fazer. Não, Ele dá o livre-arbítrio para você. A escolha para você. Ele poderia fazer isso, mas Ele não faz isso. Ele se aproxima de um coração individual e toca. Estou batendo hoje. Eis que bata a tua porta hoje. Se você abrir, eu vou entrar. Vou tirar tua tristeza, vou pôr alegria no teu coração. Eita glória, aleluia. Então Ele não força a entrada, nem a porta. Ele espera que nós abrimos. E abrir significa o quê? Permitir. Permita que Deus entre, irmãos. Permita que Jesus entre em todas as áreas da sua vida, reconhecendo as nossas fraquezas, nossa necessidade. Quem somos? Somos falhos pecadores, carentes de alguma coisa. Que é alguma coisa? O Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Sozinho nós não conseguimos fazer nada. Somos falho pecador, miserável pecador. Só o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então por isso que eu coloquei esse tema, última chamada. Talvez você está precisando de Deus hoje. Que seja escrito teu nome no livro da vida. Para que quando acontecer a última chamada você sobe. E vai largar tudo aí, viu? Dinheiro, carro, casa, roupa, tudo. Vai ficar tudo aí. Lá não vai entrar nada disso. Aleluia. Glórias a Deus. Então hoje Deus está batendo a porta do teu coração e pedindo, o pedido de Jesus é para você abrir a porta da sua casa, para Ele entrar e trazer esperança e salvação e restituir aquilo que foi perdido. Ele restitui, porque Ele é Deus, Ele pode fazer. Segundo ponto, a chamada é urgente, irmãos, é urgente. Ah, pastor, vai demorar. Também acho que vai demorar para vir. Mas não tem essa certeza não. Do jeito que estão as coisas. Está acontecendo, mais um terremoto aí que matou mais não sei quantas mil pessoas. É os sinais. Então vamos esperar a última hora. Os portões fechados, depois sair correndo igual Noé. A arca fechou, ficou batendo lá. Socorro, Noé, socorro. Não, é hoje, irmão. É entregar a vida para Cristo, é se arrepender dos pecados, é crer na palavra de Deus. Só isso. Está tudo pago a passagem, pastor. O passaporte está pago. A oportunidade de salvação é agora. A graça de Deus nos alcança nesse exato momento, hoje, agora. Mas até quando essa porta estará aberta? Acabei de falar, até quando? Até quando vai estar aberta a graça? Estamos na última dispensação. Dispensação da graça. Ela vai acabar. Pode ser hoje. Um dia vai ser, foi hoje acontecer. Vai ser assim. Mas até quando essa porta estará aberta? Nos dias de Noé, ele pregou por 100 anos mais ou menos, chamando as pessoas para entrar na arca. 100 anos.
Nós estamos com 32 pregando, né? Hã? Ei, vamos entrar na arca. Vamos ficar atento aos sinais desse aeroporto. Vamos ficar atento ao chamado. Certa feita lá em Goiânia, aí o pastor Cláudio, quase perdemos o voo, né, pastor? Nós estávamos lá distraidão, falando das coisas lá da conferência e tal, e nós achamos que estava no portão certo, lembra? Mas foi por um fio, igual ioiô. Mas conseguimos. Então não deixa para a última hora, irmão. Pode correr o risco. Aleluia. Então, no dia de Noé, ele ficou pregando 100 anos, chamando as pessoas para entrar na arca. E houve um dia que a porta se fechou. A porta da arca se fechou. E começou a chover. E era tarde demais para aqueles que queriam entrar na arca. Já era. Perdeu, playboy. Não é assim? Acabou. Fechou. E aí? Você tem oportunidade hoje. Simples assim. Hoje. São muitas as pessoas chorando, desesperadas e amargando um grande prejuízo por perder o embarque, um voo. Tem pessoas que são empresários que perdem o voo numa conferência extraordinária e fica desesperado. E não tem jeito, o portão não se abre mais. Ele perde. É assim como a última chamada para um voo. Certo? Pode ser a última oportunidade que temos de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da minha vida. Você que nos ouve, pelo amor de Deus, como diz o pastor Wanda, onde você estiver, entrega a tua vida para Jesus, se arrepende dos teus pecados, não deixa para a última hora, entrega a tua vida para Cristo. Aleluia. Aleluia. Até porque não sabemos quanto tempo temos nesse mundo, irmãos. Acabei de falar. Não sabemos o dia de amanhã. A vida é passageira. Adiar a decisão de seguir a Cristo pode ser fatal. Pode ser a última chance. O inimigo tenta nos enganar, sim ou não? Todo dia. Fazendo-nos pensar que haverá um tempo depois. Ah, não, tem tempo. Sou jovem ainda, vou casar primeiro. Vou namorar primeiro. Depois eu vou, vai. Pensa assim. Entrega a vida para Cristo primeiro, aí você pensa em namorar, em casar, em fazer o que você tem que fazer. Ponha 3 no casamento. Sabia que casamento é 3? Sim ou não? É 3 o casamento? Jesus tem que estar no meio. Não é só vocês dois bonitão, bonitona, não. Jesus tem que estar no meio. Então você tem que aceitar Jesus antes do casamento. Aleluia. Deu uma dica, né? Hashtag, né, pastor? Fica a dica. Casamento é 3. Né, velho? A 2 tá louco, não dá certo não. A 2 só não dá não. Dá não. Né, tia D? Se não fosse Jesus lá, chegar lá e limpar os entulhos, filho, você tá louco. Nem estaria aqui talvez, hein? Irmãos, é assim. Estamos aqui para te ensinar, né, mano? É assim que funciona. Jesus tem que estar no meio de tudo. Jesus tem que estar no meio, Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Então a vida é passageira. Então adiar uma decisão, irmão, do chamado de Deus na sua vida, é perigoso. Você pode perder a vida eterna. Perder o voo aqui é perder a vida eterna. Por isso que nós falamos, todas as vezes pregamos aqui, talvez um pastor fica mais exaltado um pouquinho e tal, mas é para o seu bem, para o bem da igreja, para você despertar. E o inimigo tenta nos enganar, dá um tempo, haverá mais um tempo depois. Mas a Bíblia é clara em advertir que o tempo da salvação é hoje, é agora. É a Bíblia que fala. 2 Coríntios 6, 2, olha o que diz. 2 Coríntios 6, 2, pois ele diz, eu ouvi o tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é tempo favorável. Agora é dia da salvação. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto, porque vai chegar um dia que você não vai achar Ele mais. Você vai clamar, Ele não vai ouvir. Após o último chamado não adianta mais nada.
Vivemos em tempos que muitos estão distraídos. Ei, você que está nos ouvindo aí, está no sofá, né? Gostoso, passeando. Então, tem muitas pessoas que estão distraídas pelas preocupações desta vida, né? Pelas atrações desse mundo e pela correria do dia a dia. Porém, a palavra de Deus nos lembra que Ele está sempre chamando a tua igreja, chamando ao homem, como chamou Adão, para o arrependimento, para que venha. Esta mensagem é um alerta de que Deus está fazendo da última chamada para todos aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Olha que Jesus lindo. Ele está correndo atrás da ovelhinha perdida. Ele está indo de encontro. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui hoje. Ele buscou você. Ah, não, eu fui lá porque eu quis ir. Não, Deus tocou em você. O Espírito Santo tocou em você para que você estivesse aqui hoje. Você não veio porque você é bonitona, bonitão, não. É o Espírito Santo. Quem viria se o Espírito Santo não trouxesse? Então hoje o Senhor tem uma porta aberta para você, viu, igreja? Você que nos assiste, pelo amor de Deus. Deus tem uma porta aberta para você. Se ouvirem a sua voz. Olha melhor, Hebreus 3:7. 3:7 e 8. Hebreus 3:7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Esse versículo está fazendo referência a um momento que o povo de Israel, liberado por Moisés, estava no deserto após o Egito. E durante essa época, muitos dos israelitas, aqueles miseráveis lá, duvidaram de Deus. Só eles, né? Duvidaram de Deus e se rebelaram contra Ele, apesar de todo o milagre que tinham testemunhado. Se rebelaram contra Deus. Aquele povo lá, né, de Israel. Ô povinho, né? Não muda nada, irmão. Somos seres humanos. Somos iguais. Se rebelaram contra o Senhor. Duvidaram de Deus. Então essa passagem alerta para não endurecer o nosso coração e ouvirmos a voz de Deus. Vamos ouvir, como já foi ministrado aqui hoje. Mantendo a fé. É fé. Mantendo a fé. Sem repetir o erro da incredulidade e desobediência do passado. Talvez você foi incrédulo, né? Não creu na palavra, nem crê que Deus talvez pode fazer o milagre que você está pedindo ou pensando. Ele pode fazer sim. Só que o nosso passado é ruim, nosso passado nos tirou da igreja, nosso passado é ruim, né? Temos aquela mágoa, aquele ressentimento, como foi louvado aqui. Nada de ressentimento não. Vamos se arrepender, entregar a vida para Jesus, reconciliar com Ele hoje. Se você não entregou a vida para Cristo, faça. Você que está nos vendo. Amém? Aleluia. Então isso é um lembrete para estarmos abertos ao chamado de Deus. Evangelismo hoje, né? Aberto ao chamado de Deus, respondendo com fé, em vez de rejeitar o convite. Rejeita o convite. Rejeita o convite. Como ocorreu durante a peregrinação no deserto. Olha o que Deus fez, irmão. Você sabe da história. O que Deus fez para aquele povo? Tirou do Egito, né? Passou o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho para aquele povo. Ficou 40 anos no deserto, os miseráveis, porque não creram na palavra, não obedeceram, não quiseram obedecer o líder. Ficaram lá 40 aninhos só, né? A hora que morreu toda aquela geração, aí entraram na Terra Prometida. Nós estamos nesse barco, né? Nesse avião, nesse voo para a vida eterna. Nós não vamos sair do barco, não. Nós não vamos. Em nome de Jesus. Nós não vamos desistir. Amém, irmãos? Então não seja aquela geração que ouviu a voz de Deus, mas rejeitou o chamado, né? Não deixe que o deserto desta vida endureça o teu coração e o afaste das promessas de Deus. Irmão, deixa o deserto da vida. No mundo tereis aflições, o próprio Jesus falou. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo por vocês. É Ele que venceu por nós. Não consegue fazer nada. Sem mim, o que Ele falou? Sem mim vocês podem fazer tudo o que vocês querem? Não, Ele foi isso que Ele falou. Sem mim nada podeis fazer. Amém? Estão aqui ainda? Está no aeroporto? Ou já está no avião? Bora lá, irmão. Vamos se encontrar no céu. Eita glória. Aleluia. É isso que a Casa Forte faz. Pregar a palavra genuína, pregar Jesus, salvação. Nada de blé, 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 de prosperidade não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
as outras coisas que você quer, o carro, a casa, teu bom salário e tal, vos serão acrescentados depois que você casar, depois que você tiver estudado, depois que você tiver um emprego bom. Vai acrescentar, Deus vai acrescentar. Não queira atropelar as coisas, não. Aleluia. Aleluia. Mas o povo rejeitou. Deus está chamando hoje, não é amanhã. Não é quando a circunstância parece favorável, não. E quando sentimos vontade. Quando eu sentir vontade eu vou fazer alguma coisa para Deus. Né? Quando eu sentir vontade eu vou entregar a vida para Jesus. Quando eu parar de fumar, não era assim? Quando eu parar de fumar eu vou entregar a minha vida para Jesus. Quando eu parar de beber, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Não! Você não pode fazer, vinde como está. E Deus vai te libertar. É assim que Deus fez comigo. Quer fazer com você. Você não consegue? Consegue. Se você vier diante do Senhor e entregar suas petições para Ele, Ele vai fazer um milagre acontecer. É Ele que transforma, Ele que dá vida. Nós não fazemos nada, nós pregamos a palavra. E quem faz é o Espírito Santo. É Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Muitas vezes adiamos a resposta de Deus dizendo, mais tarde eu mudo de vida. Não é assim? Mais tarde eu me entrego totalmente ao Senhor. Mas o mais tarde não pode vir. Mais tarde não pode vir. Deus está dando oportunidade para ouvir a sua voz hoje, agora. Talvez você esteja passando por lutas, por dificuldade. E nesse momento Deus está te chamando. É na dificuldade. Você sabe como que Deus me chamou? No momento mais difícil da minha vida. No último suspiro. Igual ioiô, por um fio, foi aí nesse exato momento que Deus me chamou. Me chamou como Adão, pelo nome. E Deus está chamando você hoje, pelo nome. Assim como Jesus disse a Adão, onde estás? Olha só, Ele disse para mim também, mas de outra forma. Desperta tu que dormes, acorda, levanta desse monte de morto. E eu vou esclarecer, eu vou te iluminar a tua vida. Desperta tu que dormes. Foi assim que Deus me chamou. Chamou, Ângelo. Onde estás? Onde estás? Onde você está, irmãos? Desperta tu que dormes. Jesus, olha, ouça o último chamado. Fica atento. Que Deus pode estar batendo na tua porta hoje. Pode ser a última chance. A última chamada. Deus está te chamando hoje. Não adia, não depois, não adia não. Cada dia é uma oportunidade de graça e de arrependimento hoje. O chamado de Deus é urgente e precisamos estar atentos ao chamado de Deus. Chamado de Deus. Irmãos, não adie. Você não sabe o que pode acontecer. O inquilino da minha mãe lá, né, o irmão do Manuel, inquilino da minha mãe, cara com 60 anos. De boa, tranquilo, estava bem, deu uma dorzinha no coração, não sei o quê, pum, caiu morto. 60 anos. Mas ele não tinha nada. O Manuel falou, mas ele não tinha nada. Eu falei, então, é o último chamado, não deu tempo. 60 anos, caiu duro no chão. Precisamos estar atentos. Eis estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu vou entrar aí, ó, eu vou fazer, vou cear com você, eu vou limpar a tua casa. Vou tirar toda essa sujeira. Vou dar vitória para você. E melhor ainda, vou escrever teu nome no livro da vida. Olha que coisa. Mas eu já aceitei Jesus, não sei quando. Então vem se reconcilia com Ele. Fala com Ele. É com Ele, não é com os pastores, não, é com Jesus tem que falar. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus e deixou para depois? Quantas vezes? Antes de se converter, né? Quantas vezes? Quantas vezes Deus chamou e graças a Deus que Ele teve misericórdia de mim e de você. E está tendo de você que está aqui hoje. Você que está nos vendo, nos assistindo. Não sabemos quanto tempo temos. Deus nos dá hoje como um presente. Abra o seu coração para o Senhor de novo. Foi assim com aquela geração, né? Sua última chamada, e muitos não aproveitaram lá no Egito. A última chamada de Deus. Nós também podemos estar diante da última chamada, a última chance de atender o chamado de Deus para a nossa vida hoje. Você que está nos vendo, entrega a tua vida para Jesus.
Terceiro ponto. Essa chamada exige resposta. Quando alguém dá um convite para você, você faz o quê? Você dá uma resposta, sim ou não? Se você vai, você não vai. Então esse chamado de Deus exige uma resposta. Quando falamos da última chamada, estamos falando da urgência da decisão. O tempo de Deus não segue o nosso cronograma. É por isso que a Escritura diz, né, hoje. Ela é enfática em dizer hoje. Ontem não, amanhã não existe. Hoje. E Deus, em sua infinita misericórdia, continua dando chance de arrependimento e de reconciliação com Ele. Mas se continuarmos a adiar a nossa resposta ao chamado, podemos perder a última oportunidade. Podemos perder a última oportunidade. A última chamada pode ser a última chance de voltarmos completamente para Deus. Seja por causa da brevidade da vida ou pelo retorno de Cristo. Sim ou não? Eu posso morrer agora e ir para Jesus. E posso também esperar a volta de Jesus. Também temos que estar preparados. Das duas formas temos que estar preparados. Por isso a urgência de que você dê uma resposta a uma chamada de Deus é hoje. Este é o momento de rever suas prioridades. Qual que é a tua prioridade? Ficar rico? É isso? Prioridade é ficar rico? Né? Ou então, se render completamente à vontade dEle. E você precisa dar uma resposta hoje. Por quê, irmão? Você tem que dar uma resposta hoje. Porque a passagem já está comprada. O convite já está feito. No caso do voo, você tem que comprar passagem, sim ou não? Quando você vai viajar. Mas no caso da salvação, Jesus já pagou o preço por você. Ele já pagou o preço. Ele comprou a nossa passagem para a vida eterna, com o seu sangue derramado na cruz. Ele verteu o sangue dele lá. Ele pagou o preço por você. Deu um passaporte cravado com sangue, para você tomar posse e ir para a vida eterna. É com o sangue de Jesus. Ele pagou o preço por você. Miserável pecador que somos. Ele nos amou. Incondicional. Do jeito que eu era. Bravo. Ruim. Pecador miserável. Pior do que Paulo. Acho que o Paulo falou que ele era. Paulo disse que ele era o mais dos miseráveis dos pecadores. Acho que eu era pior que Paulo ainda. E ele nos amou. Pelo seu sangue. O sangue do teu filho nos purifica de todo pecado. Passagem comprada e o convite feito. Por que não entramos? Por que a humanidade não entende isso? O convite está feito, está tudo pago. Ele comprou a nossa passagem para a vida eterna com o seu sangue derramado na cruz. Ele levou toda a maldição, Gálatas fala. Se fez maldito por nós lá na cruz. O homem inocente, sem pecado, se fez pecado por nós. Se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos viver uma vida eterna. Meu Deus, entende isso? Você merecia? Quem merecia aqui? Ninguém. Merecíamos a morte eterna, mas pela sua infinita misericórdia, Ele nos amou. Eita Jesus, obrigado Senhor. Obrigado Senhor, obrigado. Aleluia. Não precisamos pagar mais nada, o caminho já está preparado, o convite já está feito. Então hoje é dia de carimbar o seu passaporte para o céu. Faça isso. Faça isso hoje, aí na tua casa, onde você estiver. Dobre seu joelho, se arrepende. Traga a tua vida para Jesus. Não crê no pastor não, crê na palavra dele. Que transforma, liberta, dá vida, vida com abundância. O tempo está correndo. É assim como no aeroporto. Há um horário para o embarque. Olha só. E, no entanto, muitos de nós estamos distraídos com as coisas desta terra, deste mundo. Um monte de gente distraída. Com trabalho, com preocupação. Prazeres passageiros, viver a vida, pastor tem que viver a vida, e não presta atenção no fato de que o tempo está passando, que o chamado está passando, que Deus está cobrando, que Deus está chamando. A cada dia chegamos mais perto de um momento em que o portão será fechado,
Cada dia, irmão, que passa, é mais próximo do portão fechar. O chamado é claro. Assim como no aeroporto, há muitos anúncios constantes ali para os passageiros no embarque. Deus também está constantemente chamando. E não fala por meio, Ele fala por sua palavra, pelo Espírito Santo, a circunstância da vida, e até por pessoa que está do seu lado aí. Deus tem falado. E muitas vezes não cremos. A cada dia Ele nos chama com amor, pedindo para que não percamos a oportunidade de aceitar Jesus, de entregar a tua vida para Ele, oferta de salvação. Mas assim como no voo, chega um momento em que o chamado se torna último. Triste demais. Quando se fechar a porta e as pessoas começarem a bater, Senhor, tem misericórdia de mim, vai ter muita gente com a Bíblia na mão, implorando ajuda, e vai ser tarde demais, infelizmente. Então hoje, misericórdia, porque hoje, por isso é hoje, que custa você entregar a vida para Jesus? Que custa? Você não vai morrer não, pelo contrário, você vai ter vida eterna. Vida eterna. E pode curtir a vida sim, viver a vida também. Não é porque você é crente que você não pode fazer as coisas não, sim, pode. Você tem o direito de você passear, de você... Mas uma semana, 2 horinhas, dá para o Senhor, um dízimo da semana toda, 2 horinhas para o Senhor é muito? Não é, irmãos. Não é. Não é. A última chamada. O anúncio final do aeroporto é urgente. E é o último aviso antes que o portão feche. Então a nossa vida espiritual, esse momento pode chegar a qualquer instante. Seja com o fim da nossa vida ou pelo retorno de Cristo. Quando Deus fizer a última chamada, a decisão precisa ser tomada antes. No instante. Para que você possa entrar. Não haverá uma segunda chance depois que o portão fechar. Não tem reencarnação, não tem purgatório não, viu? Não vai ter uma segunda chance não. Não dá para ficar em cima do muro. A decisão tem que ser tomada em vida. E perder o voo é perder a salvação. Perdeu o voo, fechou o portão, já era. Depois não adianta chorar, você vai se arrepender. A pessoa, você não. A pessoa vai se arrepender amargamente por ter ouvido a palavra do Senhor e não ter se arrependido e entregado a vida para Jesus. Aleluia. Não haverá segunda chance. No aeroporto você não pode embarcar. No aeroporto, se você não embarcar na última chamada, você perde o voo. O destino tão preparado, tão esperado. Por que nós estamos aqui, irmãos? 32 anos já, ralando, né, pastor? Nós queremos ir para a glória, irmão. O que vale é a salvação, aqui não vai valer mais nada. É a salvação que vai valer. O destino tão esperado é a vida eterna com Deus, no reino de Deus, né? E se não respondemos ao chamado para a salvação, corremos o risco de perder tudo isso. Perder a eternidade. É isso que Deus está falando. A tragédia é que o preço foi pago, está pago, o caminho está aberto. Só falta a sua resposta hoje. Você que nos vê, só falta a resposta. Dureza, né? Tão simples. Crer no Senhor Jesus, crer na palavra. A última chamada para o voo é o chamado de Deus. Tem muito em comum. Ambos exigem que estejamos atentos, que sejamos rápidos para agir e que não deixamos passar essa oportunidade. Ou chegar na última hora, não dá tempo talvez. No entanto, enquanto perder o voo pode ser frustrante, perder a chamada para Deus, para a salvação de vida eterna é pior ainda. É horrível. Tem que pedir misericórdia, como o pastor falou. Hoje, Deus está te chamando, como chamou eu. Está te chamando hoje. Não espere pelo último minuto. Não corra o risco de chegar tarde demais. Como diz o hino lá, não é tarde demais. Sei não. Nessa aqui pode ser. Pode ser tarde demais. Então, atenda ao chamado agora, enquanto o portão está aberto. Enquanto o tempo da graça está aí. O tempo da graça vai terminar também. Que é a 7ª, última dispensação. Então hoje Deus te chama. Não espere. Está esperando o quê? Onde está Adão? O que você está fazendo, Adão? Assim que Deus chamou. Vou te procurar. Está te procurando. Trouxe você aqui hoje. Trouxe o pastor Ângelo aqui hoje. Trouxe você aqui. Amém? Estou encerrando. O destino é a eternidade com Deus. Essa é a viagem mais importante da sua vida. Ei!
Não é para ir para Miami, para Israel, né, pastor? Não, é bom, muito bom. Mas a viagem mais importante é ir para a vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Então hoje é dia de responder ao Senhor, viu? Dia de responder ao Senhor. Não sabemos quanto tempo temos, não sabemos se teremos uma segunda chance. Por isso, hoje é dia de abrir o coração. A decisão é sua, não é minha. Não ignore o chamado de Deus, porque pode ser a última vez que Ele esteja batendo a sua porta. Se você sente que Deus está falando com você, não endureça o coração, venha para Ele hoje, enquanto há tempo. Deus está chamando você para um relacionamento mais profundo, para uma vida transformada, para uma experiência com Ele, promessas com Ele. Ei, está aqui ainda? Não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Amanhã, vou esperar mais um pouco. Só a pastora Cássia sempre conta historinha aqui, eu vou contar uma. Só ele que conta? Eu vou contar uma também, para concluir aqui. Aqui, ó. Conta-se que certa vez houve uma conferência no inferno. Ei, presta atenção. O diabo reuniu com todos os demônios para ouvir deles qual estratégia que usaria para impedir que o homem fosse salvo. Quando ele deu a oportunidade, um demônio disse: vamos sair pelo mundo e dizer que Deus não ama os homens. Todos os demônios entusiasmados aplaudiram. Mas logo se levantou outro e disse: isso não é suficiente não. Vamos dizer que Deus até os ama, mas que o pecado deles é grave demais, de forma que Deus não pode salvá-los. Novamente a euforia, tomou conta do inferno. É isso mesmo. Mas logo outro demônio se levantou e disse: não, vamos dizer que Deus os ama, Deus tem poder para perdoá-los, mas eles precisam merecer o perdão. Até que se levantou o próprio Satanás e falou: vocês estão devagar para caramba, hein? Se levantou Satanás e disse: vamos dizer para os homens que Deus os ama, que Deus pode perdoar o pecado deles, e que eles não precisam fazer nada para merecer o perdão. Mas vamos dizer para eles que não precisam ter pressa de tomar a decisão, não, tem tempo. Olha só, porque eles terão todo o tempo do mundo para entregar a vida para Jesus. Está vendo como é que Satanás é ligeiro? Ele tem todo o tempo, depois. Então, é isso mesmo que ele põe no ouvido da pessoa. Então, desde então, o diabo tem enganado os homens, dizendo que haverá um depois. Haverá um depois. E que eles terão tempo no futuro para tomar essa decisão. Então, por crer nessa mentira do diabo, muitos têm partido deste mundo sem salvação, porque desperdiçaram-se a chance de abrir a porta do seu coração para o Senhor. Está entendendo? O diabo fala: não, crentalhada, fica tranquilo, crentalhada não, nem crente, né? Vocês que não conhecem Jesus, tem tempo, fica tranquilo que tem tempo. Não tem tempo. O diabo é enganador, ele é o pai da mentira, ele engana o homem. Ele quis enganar Jesus, não vai enganar você, bobinho, bobão. Ele engana. Então, por isso, você não pode cometer esse erro. Talvez essa seja, para muitos, a última chamada. Deus, em sua infinita misericórdia, ainda está à porta do seu coração batendo, esperando que você abra. Amém? Não espere mais, não deixe para amanhã. Hoje é dia da salvação. Abra a porta do teu coração e deixe Jesus transformar a sua vida para sempre. A mensagem é essa. É a última chamada. Louvor, vai ter louvor? É a última chamada, irmãos. Eu não sei como é que você está. Não sei se Deus está chamando você. Adão, onde você está? Como falou comigo. Como fez com Noé. Ficou pregando lá 100 anos, mais de 100 anos. Assim, como foi nos dias de Noé, aonde estavam namorando, noivando, casando, trabalhando, passeando. Assim foi como nos dias de Noé. Veio o dilúvio e levou a todos. Assim como nos dias de Noé, que estava tudo normal, vai ser a vinda de Jesus.
Por isso, pode ser a última chamada hoje. Amém, igreja? Essa é a mensagem que o Senhor trouxe no meu coração para pregar neste domingo de manhã. Eu não sei como é que está a tua vida. Vamos ficar de pé, vamos botar um louvor. Se você quer entregar a vida para Jesus, só vir aqui. Se você quer reconciliar com o Senhor, é só vir aqui. Se você já está de bem com o Senhor, vai louvando a Ele, exaltando o nome dEle. Pode ser a última chamada para a tua vida hoje. E Ele quer fazer o melhor. Queria que a igreja fechasse os olhos, vamos louvar a Ele. Se você sentiu que Deus está falando com você nessa manhã, não perca tempo não, irmão. Não tenha vergonha não. Tem que envergonhar o diabo que está achando que tem tempo. Entrega a vida para Jesus. Que nesta última chamada você possa se arrepender. Né? É facinho. É só crer. Falar, Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio na tua palavra. Você vai vir aqui na frente e nós vamos orar por você. O convite está feito como Jesus fez. Se você precisa de uma oração, pode vir aqui na frente. Vamos orar por você. Deus, uma certa feita, me chamou pelo nome. Nas horas mais tristes da minha vida, como eu disse. Se não fosse Jesus, não estaria aqui, como eu sempre digo. E eu tive o privilégio de não desperdiçar a última oportunidade, a última chamada que Deus fez para a minha vida. E senão eu não estaria aqui hoje. E hoje chama você, não sei. Se você quiser vir aqui receber uma oração, pode vir. Vamos orar por você. Você que está em casa aí, se arrepende dos seus pecados, entrega a vida para Jesus. Fale com Ele. Confesse Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Ele é bom demais. Ele dá oportunidade hoje para nós, amanhã eu não sei. Então você tem esse privilégio hoje de reconhecer que é um pecador, que precisa de Jesus. Então, o convite está feito. Se você precisa de uma oração, vem aqui na frente e vamos orar por você. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em tua casa, cearei com você e você comigo, diz o Senhor. Não perca essa oportunidade. Receba a oração nesta manhã. Se reconcilia com o Senhor, não sei, teu problema, tua dificuldade, sua dor. Mas Jesus está aqui, Ele é bom. Ele tem misericórdia de cada um de nós. Louva o Senhor, se você está bem. Se você não está com o teu nome escrito no livro da vida, louve a Ele, exalte Ele nesta manhã. Agradeça a Ele pela salvação. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus. É, Espírito Santo. Toma a tua igreja em tuas mãos, Jesus. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. É uma chance que Deus está dando para nós, para você. Vem, não tenha vergonha não, envergonha Satanás. Ele coloca mentira no nosso coração. Mas Deus é verdadeiro, a palavra dEle é que nos liberta. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Grite, fale com Ele, louva a Ele, dá glória a Ele. Agradeça a Ele pela salvação. O preço está pago. Passaporte carimbado para você ir para a eternidade. Não perca a oportunidade. Aleluia. Chance é hoje. Hoje. Vem, Senhor, toca nos nossos corações. Vem, Senhor, colocar fé. Acrescenta fé. Fé dos nossos irmãos hebreus. De Hebreus capítulo 11. Fé. Firme fundamento. Que possamos ser como os heróis da fé, Senhor. Resistir até o último dia. Oh, toca na tua igreja.
Abra nossos ouvidos, Senhor, espirituais, para nós ouvirmos a Tua voz. Oh, Jesus. Quero fazer a Tua vontade, Senhor. Que é o último dia da minha vida, papai. Que o preço foi caro. O preço foi caríssimo. Preço de sangue. Aquele sangue vertido na cruz do Calvário. Sangue inocente. Por um pecador. Oh, Espírito Santo. Não somos merecedores. Mas nós agradecemos, Senhor, pelo sacrifício. Pela cruz. Pelo vivo caminho, novo e vivo caminho que o Senhor abriu para cada um de nós. Por isso, nesta manhã nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos o teu nome. O Senhor vem acrescentar, Senhor, almas nessa semana para o encontro, para que eles possam vir de lá transformados pelo teu poder, pela tua palavra. Acrescenta, Senhor, como Atos capítulo 2, tua igreja orava, estava em comunhão com o partir do pão, Senhor. E o Senhor, pela tua infinita misericórdia, acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Então eu peço a Ti, Deus, nessa semana, acrescenta, Deus, para nós cumprir a nossa meta de 30 vidas, para que elas possam ser ministrada e transformada, Senhor, pela Tua palavra nesse domingo que vem, nesse final de semana. Usa cada um de nós, usa a equipe, Senhor. Usa cada ministrante da Tua palavra. Que não seja nós, mas seja o Teu Espírito Santo falando aos corações naquele lugar. Cerca aquele lugar com Teus anjos. Coloca os anjos guerreiros ali, Senhor. Nós repreendemos já todo laço, toda armadilha, todo mal, Senhor, que possa querer vir atrapalhar nesse encontro. Nós já repreendemos, em nome de Jesus. Que o inimigo não venha colocar mentira no ouvido daqueles que vão participar, mas que a sua verdade prevaleça e toque nos corações para transformação, em nome de Jesus. Nós já estamos profetizando aqui bênção nesse encontro. Em nome de Jesus. Usa cada irmão da equipe. Cerca eles com uma cerca espiritual. Usa com poder, com unção. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. E já pela fé tomamos posse da vitória. Sabemos que o Senhor vai mover as águas naquele lugar. Que barreiras vão ser quebradas ali. Que casas vão vir de lá limpas, adornadas, cheirosas, com Teu perfume, com a Tua unção, com a Tua transformação naquele lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos. E pela fé, nós já cremos em 30 vidas, Senhor, para ser ministrada naquele lugar. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Glórias a Deus, irmãos. Tem recado? Ai, palma, pode aplaudir ao Senhor. Honra e glória a Ele. Poderoso. Aleluia. Depois a Jéssica também tem recado. Pode sentar um pouquinho. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Lembrando que a equipe toda precisa estar aqui amanhã às 20 horas, é a nossa última reunião antes do encontro, e eu preciso das fichas hoje ou amanhã, tá? E que as pessoas, e os pagamentos também, né? Senão não tem comida. Pensou 3 dias sem comer lá? Não dá, né? Olha essa moleza aí, né, pastor? 90 conto. Era 170? Era 170, nós fizemos a 90, irmão. Só para lembrar ele, tá? Que ele errou. Exatamente, né? Então, foi uma falha minha, o erro de cálculo, mas tudo bem. Mas falamos, está falado, né? Então, e quarta-feira, irmãos, tem o pré-encontro. Todos os encontristas têm que estar aqui, tá bom? E só não vai estar se estiver trabalhando, doente, ou se tiver uma reunião com o presidente da República. Caso contrário,
quero todos aqui às 20 horas na quarta-feira, tá bom? Traga o seu encontrista, dê carona para ele, busque ele, venha com ele, tá bom? Então, caso alguma exceção, tudo bem, mas caso contrário, tem que estar aqui às 20 horas. E amanhã nossa reunião também. Esteja orando. As doações, espero que tenham todos entregue hoje. As doações, porque nós vamos ensacar amanhã para poder levar, né? Você que ficou de doar alguma coisa aí para o encontro, tá bom? Você sabe o que é, porque você deu o seu nome lá, tá bem? Então, hoje ou mais tardar amanhã, porque amanhã nós vamos ensacar isso aqui, amanhã à noite aqui, tá bem? Depois da reunião, nós vamos estar ensacando aqui todos os alimentos, deixar tudo aqui já para poder levar para o encontro, tá bem? Então, conto com vocês aí amanhã às 20 horas aqui com as fichas e com os pagamentos, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que não encontra aí que não está na lista ainda? Tem vaga, viu? Nós arrumamos, pastor? Tem vaga. Convida, irmão. Convida o seu amigo lá. Convida alguém aí. Que da igreja todos já fizeram encontro? Todos? Ah, crentaiada. Tem que ir para o encontro. Né, Jéssica? A paz, igreja, bom dia. Todo mundo que deu o nome para ser voluntário na Associação Neemias, por favor, no final do culto, pegar a ficha comigo para preencher, tá? E a partir de abril a gente vai iniciar as inscrições para as crianças. Aí eu passo maiores informações